Programa Mais Saúde de hoje respondendo a sua pergunta via e-mail, telefone, Twitter, enfim, aquela sua dúvida que hoje é dia de contemplá-la. E também a sua sugestão de pauta. Veja só, a Denila Pinto Coelho, de Mendes, Rio de Janeiro, ela perguntou se haveria possibilidade de, em algum programa, eu trazer um reumatologista. Tá aqui, então, anotada a sua sugestão, viu, Denila? Tá, a nossa produção vai ficar aqui com a sua sugestão de pauta e vamos trazer um reumatologista para estar colocando aqui a sua dúvida, ok? E olha que interessante, várias pessoas estão fazendo a mesma pergunta sobre problemas intestinais. Eita, nós, aquela pergunta clássica sobre problemas de intestino, né? E são três questões muito semelhantes que eu vou deixar para responder juntas, né? Olha só que coisa mais interessante. Bom, temos aqui a Gláucia. A Gláucia é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Diz que tem uma doença inflamatória intestinal que é pouco conhecida. Sugere que coloquemos no programa algumas informações de cardápio para quem tem doença de Crohn e retocolite. Aliás, Gláucia, no livro que eu comecei a falar hoje no início do programa, tá? Escolhas e Impactos, que é um livro que tem várias receitas onde não consta no cardápio leite e seus derivados, glúten, soja, que são alguns ingredientes que eu vou estar comentando agora no decorrer desse segundo bloco, e vou explicar por quê. Justamente são receitas que fazem bem a pessoas que têm problemas intestinais, tá? Então eu sugiro que você adquira esse livro, mas adquira aqui pela comunidade Canção Nova, como eu falei também no bloco anterior, adquira aqui pelo 0 operadora 12 31 86 26 00, porque assim você também vai estar contribuindo pelo projeto Dai-me Almas. Ela diz que tem muita diarreia, não pode comer quase nada, também ela tem intolerância à lactose. Gente, todo mundo que tem problema com o intestino acha que a intolerância é a lactose. Lactose é o açúcar do leite. Não é a lactose que vocês têm intolerância. A intolerância é a proteína do leite. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Tem aqui a Marisvalda da Silva, que é de Campinas, São Paulo. Ela diz que tem 2 crianças intolerantes à lactose e ela tentou introduzir leite de soja e o organismo também rejeita o leite de soja. Qual seria a orientação? Vou estar explicando também por que quem tem problema com leite de vaca tem problema com leite de soja. Vamos estar falando. E temos aqui também a Marisneide, de Fortaleza, Ceará, que falou que os filhos tomam leite de soja porque são alérgicos à lactose do leite da vaca. Não é lactose, gente, é outra coisa. Vou estar explicando. Reclamam de muitos gases, muitas dores de barriga e gostaria de saber se pode dar leite de soja no lugar do leite da vaca. Não, e eu vou explicar daqui a pouco, depois desse VT. Doutora, eu sou Marcela, eu tenho uma dúvida. Eu trabalho na área de saúde, tenho alimentação regrada de 3 em 3 horas. Eu só tenho a dúvida seguinte, quando eu tô com vontade de comer um cereal, uma coisa, se eu optar por chocolate, isso vai me fazer bem? Vai, claro que vai, desde que você coma o chocolate certo. Você tem que comer um chocolate que tenha cacau. Porque é o seguinte, no Brasil, você pode pôr chocolate na embalagem, em qualquer produto que a gente ache que tenha chocolate. Mas na Europa, por exemplo, a legislação só permite que você coloque a palavra chocolate desde que você tenha 50% de cacau. O cacau é
a parte boa do chocolate, né? O cacau, que contém flavonoides, enfim. Quando eu digo que minha paciente come chocolate 2 vezes por dia, mas ela come cacau de verdade. E na medida do possível, procure um chocolate que contenha cacau e que não contenha principalmente nem leite, nem glúten, nem soja. E existe no mercado, sim, produtos desse tipo, dessa qualidade. São um pouco mais caros? São. Mas, gente, vamos criar uma frase, um slogan? Vamos pagar mais e vamos comer menos? E vamos gastar mais dinheiro em produtos desse tipo e menos dinheiro na farmácia? É uma questão de escolha, é uma questão de priorizar a sua saúde em detrimento a produtos industrializados de baixa qualidade, tá? E cacau, ele potencializa uma coisa maravilhosa em nós mulheres, serotonina, que deixa a gente feliz, a vida fica colorida. Por que nós, naquela época, perto de estarmos ficando menstruadas, nós queremos um cacau? Porque caem os níveis de serotonina e a gente precisa melhorá-los. Por isso que nós queremos melhorá-los através desse aporte de serotonina. Agora, gente, eu tô achando que nós vamos fazer um programa só e tão somente falando, explicando o porquê dessas proteínas de difícil digestão, que são as proteínas do leite da vaca, as proteínas do glúten, as proteínas da soja. Porque se eu for contemplar nesses poucos minutos que vão me restar desse segundo bloco, eu vou estar sendo injusta com esses alimentos e mal interpretadas. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que nós temos um sistema digestório que possui enzimas. As enzimas digestivas são como tesourinhas. E toda vez que a gente ingere um alimento, é como se a gente comesse, eu sempre dou esse exemplo, é como se a gente ingerisse um grande colar de pérolas. E as enzimas digestivas são tesourinhas que vão cortando esse colar. Porque eu como se fosse um colar, mas eu só absorvo quando ela está na forma de pérola. Então, o que acontece com a proteína do leite, com a proteína do glúten, com a proteína da soja? Elas são proteínas que eu tenho enzimas que têm dificuldade de cortar esse colar. Então, quando eu tenho esse colarzão que eu não consigo cortar e ele vai direto para o meu intestino, eu tenho diarreia, eu tenho gases e eu tenho uma dificuldade enorme em lidar com aquela molécula enorme que não era para estar no meu intestino. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um programa, meu próximo programa, ao invés de responder perguntas, eu vou fazer exclusivamente sobre essas proteínas para contemplar melhor essas respostas e aí vocês entenderem os porquês. Eu vou trazer umas imagens para vocês entenderem, inclusive, melhor isso. E aí entender também por que o oriental, quando come soja, ele come a soja coagulada ou fermentada. Porque assim, quando ele a come já previamente digerida. E eles comem soja, gente, há 5.000 anos. Então, eles aprenderam que se eles não comerem coagulada ou fermentada, eles vão estar comendo uma soja de difícil digestão. Mas nós temos mais uma pergunta de VT, vamos lá? Meu nome é Carolina, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu queria saber, que eu ando comendo muito doce, eu queria saber o que eu posso fazer para mim poder substituir esse doce por uma outra coisa mais saudável. Doce não é fácil. Geralmente, quando nós estamos com muita vontade de comer doce, isso pode ser um sinal de um desequilíbrio no nosso intestino com a presença de fungos.
Fungos intestinais são normais, mas pouquinho, não muito. Então, uma das primeiras coisas, evita de ficar muitas horas sem comer, evita de comer muito alimento industrializado e comece a, principalmente, comer mais comida, menos alimentos industrializados e procura comer fruta. Fruta é muito importante, porque o açúcar da fruta é um açúcar muito mais bem-vindo, não é verdade? E é aquele detalhe, Carolina, no início a gente fica achando que aquele doce da fruta não é suficiente, porque a gente fica com aquela vontade de comer doce do açúcar. Mas olha, a nossa língua, ela demora 14 dias para a gente mudar um paladar. 14 dias passam rápidos, mas aguenta 14 dias e você vai ver como a partir desse período aquele açúcar da fruta vai começar a satisfazer. Mas tem que ter persistência, tá? É aquela história, orar e vigiar, não é verdade? Mas olha, nós temos também mais uma pergunta aqui do Twitter, deixa eu só ligar aqui de novo, que refere-se ao assunto de micro-ondas. Olha, gente, eu sei que a modernidade, ela tem o seu aspecto sedutor. É muito prático o micro-ondas, mas o micro-ondas, ele faz duas coisas. Ele aquece o alimento movimentando as moléculas de água. E todas as vitaminas que são chamadas de hidrossolúveis, que são aquelas que gostam de permanecer na água, elas se desestabilizam nesse momento. Uma outra coisa que o micro-ondas faz é acelerar a oxidação da gordura do alimento. Então, não é muito interessante. O que eu diria para você? Eventualmente, numa emergência, tudo bem. Mas sabe o que eu noto? Que quando a gente fala eventualmente numa emergência, não vai acontecer eventualmente numa emergência, a gente começa numa emergência todo dia. Então, comece a usar aqueles forninhos pequenininhos que virou presente de casamento de todo mundo, que eu resolvi dar isso de presente quando o pessoal casa. É o melhor presente que eu encontrei. No momento, quando os noivos ganham, eles acham até bonitinho, mas depois eu recebo uma cartinha com agradecimentos mil, porque se torna realmente um presente muito útil, porque é assim, no jantar, a coisa mais bárbara que eles resolvem a vida deles no dia a dia, que realmente é uma coisa assim muito prática. Compre um forninho elétrico que você vai ver como ele fica bárbaro. Queridos e queridas, olha, mande seu e-mail, maissaudetv@cançãonova.com. Pode ligar durante o programa, tem sempre pessoal que atende em Cachoeira Paulista para anotar a sua dúvida, que às vezes é na hora do programa que surge. Twitter, @Gisela Savioli. E não esqueça, o nosso projeto da M Almas, você, por favor, compre os nossos livros, tá? Tem o Escolhas e Impactos, tem o Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Compre aqui pela comunidade, tá? 0 operadora 12 3186 2600, porque é aí que você vai estar fazendo a diferença e colaborando para esse projeto, que é um projeto de Deus. E espero você no próximo programa.